julga serem necessários para que você seja curado ou que seja evitado um risco maior de dano à sua saúde. Então, aquele que ignora a possibilidade, ele se expõe ao perigo de uma forma talvez ainda maior do que aquele que, sabendo que corre risco, tenta de alguma forma se precaver do perigo. Então, a ignorância ou ignorar as coisas é potencialmente pior do que o próprio mal que eu sofro. Porque ao ignorá-lo, eu me exponho a ele sem nenhum tipo de chance de evitá-lo. Ao considerá-lo, eu posso, mesmo havendo uma hipótese grande, criar uma alternativa para que eu evite que aquilo aconteça. Então, quando nós ignoramos as coisas, nós nos expomos intencionalmente a um perigo que nós talvez achemos que não irá acontecer, mas todos sabem que, mesmo que haja uma hipótese de não acontecer, nós corremos o risco porque a vida é recheada deles. Então, um indivíduo que ignora, ele ainda, sabendo que há um risco possível de problema, ele também se expõe intencionalmente à possibilidade de sofrer algo, porque para ele não existe esse tal risco. Para ele, a hipótese do problema é tão pequena que ele escolhe ignorá-la. Pessoas assim tendem a colecionar sucessivos fracassos, não porque ela é predestinada a sofrer ou ela não tem boa sorte, mas é porque ela ignora a possibilidade que existe de algum mal a atingir, porque ela ignora a possibilidade, ela ignora o problema, ela ignora a possível ocorrência de algo. Em contrapartida, todas as pessoas que se decidem por ser mais cautelosas, elas fazem o quê? Elas buscam formas de se salvaguardar, elas buscam maneiras de se proteger e tentam viver a vida da melhor forma possível. Elas entendem que existem perigos, elas entendem que pode ser que ocorra algo, mas elas não querendo limitar suas vidas por conta dessa informação, elas fazem o quê? Criam meios para viver, minimizando, reduzindo a possibilidade do perigo. Por quê? Porque elas compreendem que algo pode, mas elas também entendem que é possível evitá-lo. Ela escolhe uma rua mais tranquila, ela evita uma rota que pode ser que ela seja exposta a um assalto, ela cuida da sua saúde, porque ela entende a realidade. Então, o indivíduo que entende a realidade, ele tem uma possibilidade. E qual é essa possibilidade? De evitar danos, evitar perigos. Aquele que escolhe olhar de uma forma honesta para a vida, ele também tem a chance de se proteger dos possíveis riscos. Quando ele não pode se proteger integralmente do perigo, ele pode reduzir o dano, às vezes, do evento. Se preparando para o impacto, se preparando para uma determinada situação, compreendendo que ela é inevitável, mas ela pode ser reduzida, mitigada, ela pode ser diminuída a gravidade daquilo que ela vai sofrer. Então, ignorar é um grande problema, porque ele sempre vai potencializar todas as coisas. E se você escolhe ignorar fatos, isso não quer dizer que você vai ser presenteado com uma novidade, uma bênção, uma maravilha na tua vida. Por quê? Porque a imprudência, ela sempre vai ser a precursora dos fracassos. O imprudente, ele aumenta em muito a chance de fracassar em algo. Então não pense que Deus, como um Deus bonzinho, irá privilegiar você, porque Ele quer que você seja feliz, e você sendo imprudente, as coisas ruins não vão acontecer com você. A verdade é oposta. Deus é justo, e você sendo imprudente, você será obrigado a conviver com um alto índice de chance que você trouxe para si mesmo de ter problemas na sua vida. E por qual razão? Porque você optou em ignorar os perigos te cercam. Ok? Amém? Pastor, então hoje a pregação vai ser sobre sofrimento, uma vida triste.
misericórdia. Não, fique tranquilo que eu não vou te animar a viver sofrendo e com uma vida cheia de complicação. Mas eu só quero que você entenda que todo indivíduo ignorante é um indivíduo que escolhe ampliar a possibilidade de sofrimento. E por qual razão? Ele evita a compreensão clara dos fatos e das coisas. Então todo indivíduo ignorante é alguém que sempre escolherá por simplesmente seguir a sua vida sem considerar a realidade. Logo, ele vive uma vida fantasiosa, onde ele criou um mundinho que o leva a acreditar que tudo vai ser colorido, perfeito e bonito. Só que isso não é real. Essa não é a verdade e nós temos que ser honestos. O mundo jaz no maligno. Então nós temos que entender que o risco potencial do mundo sempre vai existir, porque o mundo já está morto no maligno, ele já está sepultado no maligno. Essa estrutura de sociedade que a gente possui, o mundo onde nós estamos inseridos, ele é a razão de uma oração de Jesus pedindo para que o Pai nos guardasse como discípulos nesse mundo, porque nós não somos desse mundo. Por que que Jesus pede para o próprio Pai para nos proteger? Porque o mundo é mau, fato. O mundo sendo mau nos obriga a sermos honestos, correremos perigo. Agora me diga, sabendo disso, você vai ignorar esse fato? Espero que não, para diminuir os seus problemas. Então todo indivíduo que ignora se expõe de maneira irresponsável a riscos e danos que ele poderia evitar facilmente, sendo que alguém que escolhe a sabedoria. E nesse caso eu quero colocar como contraponto a ignorância à sabedoria, porque o ignorante escolhe não saber, e o sábio escolhe não apenas conhecimento, mas tornar o conhecimento em algo prático, algo funcional, que podemos sim chamar de sabedoria. O ignorante ignora tudo, a instrução, e o sábio faz o quê? O ignorante ou insensato, ele ignora tudo, e o sábio não, ele retém o conhecimento e se expõe ao conhecimento, porque isso em algum momento vai se transformar automaticamente em sabedoria, que é um recurso prático de toda a informação que recebemos. Agora me diga, viver uma vida sendo municiado de informação que você transforma em sabedoria, sempre vai te permitir fazer o quê? Desfrutar da vida de maneira mais segura, e não apenas no sentido de proteção, como também vai te levar a viver uma vida mais completa. E por qual razão? Porque seremos capazes de compreender o real valor das coisas e automaticamente desfrutar da vida de uma maneira integral, uma maneira completa, que seria aquilo que a Bíblia chama de vida em abundância. É uma vida que sobeja, transborda. O que é uma vida que transborda? É uma vida que é vivida no seu estado mais completo, íntegro, total. Então, como fazemos isso? A resposta já estava aqui: sabedoria. Pastor, então a gente vai aprender hoje a viver uma vida completa? Também não. Por que não? Porque nós somos, por vezes, apresentados a coisas muito valiosas. E ao mesmo tempo que somos apresentados a coisas valiosas, por ignorância, deixamos de entendê-la como deveria. E dentro do universo cristão, existe uma coisa que todo mundo ouve na igreja e normalmente compreende a partir de um único prisma, de uma única direção, entende através de um único viés, que é a graça. Eu acho que todos já ouviram isso. A graça de Deus me salva, a graça de Deus é abundante, a graça de Deus perdoa pecados. E se eu fosse fazer uma pergunta aqui, uma enquete na porta da igreja: o que é a graça para você? Aí a Sabrina vai falar assim: favor imerecido. E a gente responde isso automaticamente. Graça é um presente dado por Deus para mim, que não merecia. A salvação é uma graça. A salvação é um presente dado por Deus a mim, que eu não merecia, e eu fui agraciado por Ele com isso. E agora eu posso ir para o céu, não vou mais para o inferno. E eu sou de Deus, pastor, e não é mérito meu, eu sei que é a graça, porque não vem de mim, é dom de Deus, é um presente.
Só que quando a gente afirma que a graça é apenas o recurso divino que salva homens, nesse momento eu provo que eu não entendi o que é a graça. Por quê? Na visão comum do crente médio, a graça é apenas a oportunidade que o indivíduo tem de ir para o céu sem esforço próprio, e glória a Deus por isso, Ele me ama. E ele resume a graça em um amor afetivo, normalmente caracterizado por uma pessoa que tem problemas pessoais, no aspecto emocional, problema de autoestima e seus semelhantes, e que querem que Deus o ame tanto e o presenteie tanto, que ele transforma a graça em algo simples, como apenas ser salvo. E ele abandona todos os outros elementos da graça, como ele também ignora aquilo que a graça é capaz de produzir. Por quê? Porque o produto da graça não é salvação. Esse é o resultado, é como se fosse a soma de tudo aquilo que a graça faz no homem, ela resulta em salvação. Mas a graça é muito mais do que isso. E vamos ser honestos, quantos de nós não temos ignorado a grandeza da graça, por acreditarmos que ela é apenas a oportunidade que Deus nos dá para não irmos para o inferno? Ou que a graça é apenas o convite de Deus, de um Deus bondoso, que nos amou na cruz e nos redimiu, nos dando a chance de ir para um céu, que nós não poderíamos ir sozinho por esforço próprio. Quando a gente pensa na graça, a gente lembra disso. A graça é a ação direta de Deus na minha vida, que me redime, me perdoa, e que se resume exclusivamente na redenção do homem, em relação ao seu pecado e a chance que nos foi oferecida para residirmos no céu. Só que a graça, ela continua agindo em nós, durante toda a nossa trajetória. A graça não é um evento que ocorre no dia que eu levanto a minha mão, se é assim que você fez, quando você reconheceu a Jesus como seu Salvador, e ela se resumiu nesse ato, junto desse ato público de confissão, e te redimiu dos seus erros e disse, agora você vai para o céu. A graça não é isso. E uma multidão de cristãos, ignorando o verdadeiro sentido da graça, tem vivido dessa forma. Como se a graça fosse um abraço divino para um pecador inveterado, que o incluiu na fileira dos santos e salvos e fez dele participante de uma grande família dos céus, e que agora ele, como indivíduo moralmente redimido, ele pode viver uma vida melhor, e em algum momento da sua trajetória, principalmente que isso aconteça quando eu for muito velho, eu me encontre com o Pai nas alturas e possa entrar nos portais celestiais, andando nas ruas de ouro e desfrutando do céu que eu mereço, e que normalmente, quando entendemos a graça errada, transformamos ela em algo meritório, como se nós merecêssemos. Só que quando eu começo a observar a graça através de uma ótica mais verdadeira, e eu começo a perceber ela de maneira completa, a primeira coisa que eu compreendo é, a graça, ela não apenas me salva, e ela não pode ser reduzida a um recurso salvífico apenas. E quando eu falo de apenas, não que não seja importante nem especial ser salvo por Deus, mas não é tudo o que a graça significa, e isso não representa na totalidade a intenção de Deus de nos alcançar através desse amor sem mérito. Porque, por exemplo, quando a palavra de Deus fala sobre o amor que os cristãos sentem por Deus, ela afirma que nós amamos a Deus após sermos impressionados, podemos dizer assim, pelo amor que Ele sente por nós. E esse amor, ele é definido materialmente, na onde? Na cruz do Calvário. O santo homem que é Jesus, sendo pregado na cruz no lugar dos pecadores que não mereciam. Esse ato de amor, ele tem como papel principal constranger o nosso coração e nos levar a um estado de revelação e de entendimento. Contudo, quando nós fazemos essa compreensão, nós percebemos que o amor que eu sinto por Deus, resultado da revelação do seu pleno amor, vai muito além disso.
vai muito além de um sentimento de gratidão a Deus porque Ele me ama, vai muito além de um sentimento que eu carrego tentando de alguma forma devolver ao Pai aquilo que me foi oferecido, porque eu nunca mereci ser perdoado, eu cometi muitos erros e por essa razão eu sou grato e Deus me ama. Não, aquele que é atingido pelo amor de Deus e aprende a amá-lo a partir da revelação do amor, ele escolhe uma vida muito mais completa dentro dessa graça do que uma... Isso se chama pilha. Ele vai acabar. Tá piscando aqui, eu nunca vi piscar. Hã? Ou vai explodir? É uma bomba? Acho que é pilha, sim. Daqui a pouco acaba de novo. Vou ficar por aqui, eu já vou fazer a leitura da referência. Como a graça, ela vai muito além do simples aspecto de salvar um indivíduo, a gente começa a ter que olhar para ela de uma maneira mais abrangente, porque ela não apenas me alcançou para a salvação, produziu em mim um amor em devoção, como ela define a minha história. Então aqueles que foram alcançados pela graça, eles não apenas tiveram o seu destino final definido, ou o seu destino final estabelecido, eu vou para o céu quando eu morrer. Aqueles que foram alcançados pela graça, eles iniciam uma trajetória, onde essa mesma graça se revela, muito mais presente no seu cotidiano do que boa parte dos cristãos imaginam, porque para nós há uma separação, a nossa vida diária com ser alcançados pela graça. Nós normalmente desassociamos de uma relação com Deus, contínua, diária, comum, o alcance, a experiência que nós tivemos no início dessa jornada com o próprio Senhor que nos salvou. Essa graça que me encontrou no momento que eu reconheço a Jesus como meu Salvador, é a graça que norteia, conduz a minha vida. Então eu vivo em função dela, eu vivo através de todo tipo diferente, eu posso dizer, de influência que ela faz na minha história. Salvos em Cristo, eles não são apenas chamados para pertencer a um grupo específico. Os salvos em Cristo são chamados a andar como salvos. E se a Bíblia fala que eu sou chamado para andar como salvo, eu tenho que andar como um indivíduo que foi alcançado pela graça. Andar como salvo e ser alcançado pela graça e viver pela graça é um sinônimo. Eu tenho que ter em mente que se Deus me alcançou, se Deus me abrigou, se Deus me abraçou, se Ele me alcançou enquanto eu era pecador e assim estabeleceu graça, Ele não fez isso para que no fim da minha vida eu vá para o céu. Ele fez isso para que no momento que eu entendesse isso, a minha história fosse orientada em todos os seus aspectos nessa revelação. E aí fica uma pergunta para nós: realmente temos na nossa mente o que significa ser salvo? Será que realmente compreendemos o que a graça representa? Será que nós temos aplicado na nossa vida diária, nas nossas experiências contínuas, o verdadeiro sentido da graça? Ou nós temos vivido com ela como se fosse algo que eu recebi sem grandes direitos e que isso me garante ir para o céu e Deus me ama? Ninguém que foi alcançado pela graça, ele vai poder reduzir isso, se ele realmente escolhe não ignorar a revelação. Só ignora o verdadeiro sentido da graça aqueles que escolhem viver ainda com os olhos tapados para uma verdade que lhe foi revelada. E é bom afirmar uma verdade absoluta. A palavra de Deus, o Evangelho, a graça que me foi liberada em Cristo, é uma verdade absoluta, e ela precisa ser a norteadora da minha vida.
ela precisa conduzir a minha história. Então, se você vem à igreja, se você tem uma experiência espiritual, se você quer ouvir sobre Jesus, mas a sua história não se encontra na graça, você ainda não entendeu o que você é salvo. E se você não entendeu o que é salvo, automaticamente, eu preciso te dizer, automaticamente isso representa algo ainda mais preocupante. Você não foi salvo, porque o que determina a minha salvação não é aceitar Jesus, é tornar a salvação parte de mim e emanar essa salvação enquanto eu vivo. E emanar essa salvação não é falar, Jesus te ama, ou eu sei, eu tenho segurança, só Deus pode me julgar, nenhum homem tem esse direito, e pronto, o Espírito Santo confirmou no meu coração que eu sou filho de Deus. Isso não prova que eu sou salvo. A prova da graça é a graça ser encontrada em nós, na forma que vivemos. O que faz a graça ser realmente genuína e a compreensão em relação a ela verdadeira é quando a graça está emanando da nossa vida, ela está manifestando-se em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Ela é aquilo que se torna visível em nós, e entendê-la faz com que a gente deseje ainda mais, com vigor e vontade, fazer com que essa graça apareça e se torne também visível aos homens que ainda não a conhecem. Esse deveria ser o plano, esse deveria ser o projeto, essa deveria ser a nossa intenção. Leia, por favor, no Salmo 119, nós vamos ler os 104 e o 105. O texto do Salmo afirma assim, ó: pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. O que leva o salmista a odiar o falso caminho, querido? Alcançar, entendi, raciocínio fácil. Os teus mandamentos me deram entendimento, entendimento é conhecimento, e entender é muito mais do que conhecer no sentido de informação. A gente pode dizer que alcançou sabedoria. O indivíduo que escolhe nos mandamentos encontrar o próprio Deus e a sua vontade, ele alcança sabedoria, entendimento, ele discerne todas as coisas, ele aprende a tomar decisões e fazer escolhas. E aí continua dizendo, em função disso, em razão disso, por isso odeio todo falso. Alguém que foi exposto aos mandamentos e alcançou entendimento, ele se torna capaz de fazer o quê? Discernir, definir o que é o falso daquele que é o verdadeiro caminho. Amém ou não? Jesus se apresenta como o que para nós nos evangelhos? Ele também se apresenta como um caminho. Então, aquele que compreende Jesus é aquele que foi iluminado por uma verdade. Ele foi, por uma não, pela verdade, porque não existem várias. Pela verdade, ele teve um entendimento esclarecido, o que lhe deu condições de, ao ser exposto ao caminho estreito e ao caminho largo, decidir-se pelo caminho estreito. Então ele teve que entender, a mente brilhou, mas isso em função de uma intervenção de Deus. No Salmo 105, que é bem famoso, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele reafirma no 105 dizendo que antes o mandamento me deu entendimento e que me permitiu escolher entre o bom e o mau caminho. Amém ou não? Aí no 105, que é o mais famoso, ele diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então ele afirma que a verdade que ele recebeu define a maneira que ele anda, ou seja, ele tem clareza em relação à estrada da própria vida, ele consegue compreender a direção, porque essa palavra guia os seus pés. Quando fala lâmpada para os meus pés, ele está falando sobre aonde ele anda. Ele é guiado a uma direção definida,
através dessa revelação. E quando fala luz para o meu caminho, ele fala discernimento, clareza. Agora eu enxergo. Então esse texto prova que o cristão, ele precisa ter uma experiência de iluminação, de esclarecimento. E nesse caso em especial, que é da noite de hoje, abordar a ideia da graça, sendo iluminada por meio dessa verdade. Por quê? Porque a graça é o elemento norteador, é ela que vai trazer para nós uma identidade, é ela que, ao ser realmente absorvida, ela vai se misturar com quem nós somos e vai gerar a mudança que todos nós temos buscado. Pastor, eu não estou conseguindo mudar de vida, eu não consigo perdoar, eu não consigo seguir em frente, meu coração está peludo, eu estou mal pra caramba e a coisa não está andando. Por quê? Vou expulsar o demônio que está em você, irmão, vem aqui, deixa eu orar por você. A gente até pode fazer isso, só que o sucesso é impossível. Você está dizendo que expulsar demônio não ajuda? Ele ajuda. O que atrapalha é você, tirar o demônio não é um problema, nós somos o problema. Porque não adianta eu arrancar um demônio se a mente do indivíduo que foi liberto do demônio continua igual, ela ainda continua ignorante, ela precisa ser exposta a um impacto que lhe traz clareza, e esse impacto é a compreensão da graça, é a compreensão da dimensão do amor de Deus e de todos os seus nuances e significados. Amém ou não, querido? Abra a tua Bíblia, por favor, em Tito capítulo 2, no versículo 11 até o 15. Porque a graça salvadora de Deus se manifesta a todos os homens. Aqui diz que a graça de Deus se manifesta a todos os homens, isso é muito bom. Aí a gente vai fazer a leitura completa do texto agora. Ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Versículo 15 fala disto e exorta e repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. Você percebe que o texto se inicia dizendo, volta lá no verso, no primeiro que eu li, porque a graça salvadora de Deus, e aí ela começa a ser descrita como algo muito mais presente e ativo na nossa vida do que apenas aquilo que ela fará em algum momento. O texto diz que aquele que foi alcançado por essa graça salvadora, ele vai ter um modo de viver, ele vai ter um estilo de vida, a sua história ela vai ser desenvolvida a partir dessa experiência de salvação que ele teve. Então a graça me alcançou, e ela não vai dizer assim, agora você está perdoado. Ela vai dizer, você agora perdoado aguardará o dia do Senhor, da sua revelação. E como você vai aguardar esse dia da revelação, o que você vai fazer? Você vai andar, você vai viver, você vai se comportar de uma outra forma. E aí vem a descrição, vivamos neste presente século. Então viva agora, viva no momento onde você agora está vivendo. De qual forma? Você vai viver de uma maneira sóbria, justa e piamente. Aí continua, aguardando a bem-aventurada esperança. Qual é essa bem-aventurada esperança? É ela que aguardamos como um evento futuro, mas nós não vivemos hoje
apenas como aqueles que aguardam, nós vivemos hoje como aqueles que praticam aquilo que aguardam, nós vivemos manifestando. Então a graça, ela não é apenas o dom da redenção, o privilégio do perdão dos pecados, ela também é uma fonte que, ao ser reconhecida de maneira adequada, se torna a razão da manifestação de Deus em nós. Como, pastor? A manifestação de Deus em nós é por meio dos dons. Você já se perguntou sobre os dons nas línguas originais? Um termo usado para dom em grego, eu vou falar em português, é carisma. Qual é a palavra que é usada para graça? É a mesma, no que a gente pode considerar na língua portuguesa. É que ao traduzir-se, chamamos graça e carisma, dom e o dom como presente, ou aptidão, e a graça como um favor sem mérito. Mas se a gente for olhar para os originais, é carisma, a graça, charis. Aí você coloca K-H-A-R-I-S. É a mesma coisa. Por quê? Porque ambas são vistas como presentes vindos de Deus a nós. Só que aí entra um detalhe interessante. A graça, quando destinada ao homem, o salva. A graça, quando manifesta no homem, salva aos que estão ao seu redor. É a mesma graça. A graça que emana de Deus através de vocês, na minha direção, me salva. A graça de Deus que emana de mim, e damos o nome de dom, e que se revela a você, te salva. Ou seja, o dom que hoje eu estou exercendo, considerando o ministério pastoral como um dom proveniente de Deus, é graça. Esse dom é graça. É graça para salvar os perdidos. Ela um dia foi o quê? Graça para salvar esse perdido. Um dia essa mesma graça me salvou. Hoje essa mesma graça faz o quê? Salva a outros. Por qual razão? Graça não é apenas a ação de Deus para perdoar os nossos pecados. Graça também é a manifestação de Deus em nós para salvar outros pecadores. Ou seja, é a revelação. Deu para entender? Vocês podem falar não. A graça nos salva. Amém? Alguém foi usado por Deus para te alcançar, amém ou não? Ali foi graça, a graça que te salvou. E quando Deus usa você para salvar alguém, é a mesma graça. Só que nós usamos o que? Um diferente termo para identificar. Então a graça, quando manifesta através das nossas vidas, que nome nós damos? Dom. O dom de Deus. Nossa, você tem um dom para evangelizar, irmão, glória a Deus, hein? Nossa, parabéns. E aí o abençoado acha que ele é bom nisso. Nossa, você tem um dom de evangelista, Thelma. Nossa, é meu dom, né? Eu tenho esse dom. É como se fosse um atributo nosso. Não é. O dom, por exemplo, de evangelizar, é graça para evangelizar. Ou seja, é Deus querendo alcançar os perdidos. Nossa, irmão, você tem um dom de ensino, hein? Você é uma bênção para ensinar os outros. Tá tudo bem? Vai explodir? Eu estou meio preocupado, o negócio estava piscando ali. Se alguém jogar uma mochila e sair correndo, toma cuidado, né? Tá tudo bem no ventilador? Tá tranquilo? Então, o dom que Deus me dá para ensinar, ele é graça para salvar.
Ah, então pastor, o irmão que dá aula no Mergulhando, ele tem o dom de mestre, ele tem a graça, que é a intenção de Deus de salvação, que o capacita para manifestar Deus através do ensino. E essa manifestação é para quê? Para que a gente possa ser alinhado à vontade dele constantemente, para que sejamos salvos. Esse é um ponto. Ah, tem aquele irmão que tem o dom de profecia. Aí ele vai lá na internet, começa a filmar a cara dele, falando umas palavras esquisitas e pede pix. Não. Por quê? Porque o papel é qual? O dom para profetizar é graça para profetizar. E graça é favor sem mérito. Ele tem que cumprir uma função. E qual é essa função? Salvar pessoas. Por quê? Porque a maneira de Deus se revelar ao mundo. No versículo 11, coloca lá por favor, Eulália. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Aqui está falando da graça salvífica, de Cristo na cruz. Mas após isso, você vai notar que a maneira que os apóstolos abordam a igreja é sempre fazendo com que haja consciência de que o dom recebido é graça. E essa graça ela precisa ser emanada, manifesta. Por que que existe um alto risco para um cristão que recebe um chamado de Deus e um dom, e ele vira as costas e abandona esse chamado, esse dom? Ele não está deixando de fazer algo. E hoje, em tempos onde as pessoas têm sido exploradas pela experiência institucionalizada da igreja, que é trabalhar na instituição, as pessoas acham que está tudo bem, eu estou trabalhando para a minha instituição. Não, 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 não. A Bíblia ela é muito taxativa quando ela fala sobre aqueles que foram engajados no ministério. Nós não podemos olhar para trás mais. Mas por que nós não podemos? Porque a gente vai ser usado pela instituição e explorado ao máximo? Não. É que o dom que recebemos não é uma habilidade para servirmos a uma estrutura humana. O dom que recebemos é graça. E a graça ela tem que ser o quê? Manifesta a todos os homens. Deus ainda deseja fazer-se conhecido. E Ele faz o quê? Te dá dom. Ah, os dons. E os dons, que eu não estou nem falando de talento, estou falando de dom. Pastor, então dom é graça? Se você conseguiu chegar nessa conclusão e eu consegui explicar aqui de alguma maneira que você entendeu, fico feliz por isso, que é uma forma de entender graça. E a gente não pensa assim, vamos ser honestos. Quem pensa que o dom que Deus te deu é graça? Ninguém. E é por isso que você vai lá e enterra o seu dom. Você anula a forma ativa do seu dom. É por isso que você abdica de ser usado por Deus. Não, o Senhor entende que agora eu não vou ser usado por Ele. O Senhor entende que às vezes a gente tropeça, às vezes a gente anda direito e Deus está cuidando. Não. O dom que você recebeu, ele precisa ser uma força ativa. Do que? Da revelação da graça de Deus aos homens. Então, se Deus te deu um dom, ele tem que ser uma ferramenta poderosa. Para quê? Para ganhar muitas pessoas e Deus vai me levar de avião para um monte de lugar? De forma alguma. O seu dom tem que ser uma ferramenta poderosa para fazer ele conhecido. O que? O amor que ele tem, para que por meio da revelação do seu amor sejamos constrangidos e nos tornemos também manifestadores dessa mesma graça, difusores, que é o que a Bíblia nos chama. Só que como é que a gente compreende graça na igreja? Se eu fizesse aqui uma aulinha de escola dominical, de mergulhando, a gente não tem escola dominical porque tem culto de manhã, mergulhando na palavra. Queridos aí do mergulhando, o que é a graça? Ah, eu sei, pastor, graça é favor imerecido. A gente aprendeu isso e a gente decorou, só que a gente se esqueceu que isso é apenas a ponta do iceberg. A graça ela é muito mais ampla, ela abrange muito mais coisas do que apenas falar que Deus me deu a graça de me perdoar e agora sem mérito nenhum eu vou para o céu. Não é. A vida que eu vivo, ser honestos, você vive segundo o fruto do Espírito, é graça manifesta. Você emana os dons, é graça manifesta. A graça ela não é apenas o recurso divino para perdão de pecados. A graça
é a ação direta de Deus na terra, por meio da manifestação das suas virtudes e da sua natureza. E Ele faz isso por meio de dons, Ele faz isso por meio do comportamento, da conduta, das nossas atitudes. Ele faz isso através da nossa justiça, da nossa piedade. Deus faz isso através da nossa bondade. É graça também, só que a gente acha que não. A gente entende isso como um elemento distinto. Você está entendendo por que é tão crucial um crente viver como um crente? Você está entendendo como é tão crucial que a gente possa viver conforme a vocação que recebemos? Que a nossa história, a nossa vida, a nossa forma de falar, querido, como crentes nós temos que falar como salvos. A Bíblia fala que a gente tem que falar entre nós como? De forma leviana, de maneira torpe, pornográfica. Qual é a forma que a gente tem que falar entre nós? Não, pastor, mas são coisas que eu tinha muitos problemas, daí parecia que só eu que tinha problema com isso. Eu achei que era fanatismo da minha parte, mas agora eu voltei a ter problema de novo, porque vi que não era loucura da minha cabeça. Aí o irmão fala, não, mas tem que entender que aqui a gente está entre irmãos. Ué, e aí que é entre vós, falais como? Os salmos, a maneira que a gente fala entre nós de maneira santa. Não, mas a gente pode falar, porque aqui, não tem problema. Não tem? Se você não consegue aplicar um princípio em meio aos irmãos, tendo em mente que a maneira que nós nos comunicamos tem como papel nos edificar, meu irmão, você está fazendo tudo errado, não tem graça em você. E sabe qual que é o problema? Se você não emana graça, é porque você não a tem. E se você não a tem, você vai para o inferno. Ai, pastor, está amarrado. Pode amarrar, depende do que você está amarrando, né? Uma pedra está se amarrando no pé de Jesus ali para ir para a glória. Senhor, me puxe pelo menos. E a gente vai ser puxado por Ele. A gente não tem esse entendimento. Como é que você conversa entre os irmãos? Você aceita piadinha pornográfica, sexual? Aí ele é seu brother, seu irmão, seu parceirão. Vocês podem fazer piadinha, vocês podem agir de uma maneira errada. Pastor, mas isso é moralismo. Não, isso é santidade. E santidade é a manifestação da graça. E aí, como é que fica? Mas eu acho que a Bíblia está certa. As más conversações corrompem os bons costumes. Por que você acha que a Bíblia manda a gente ter pudor e cuidado na maneira que nós nos falamos uns aos outros? Você sabia que explodir com teu irmão está errado? Eu explodir com vocês, eu estou errado? Mas você é o pastor é bravo, não sei o quê. Não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia fala o que sobre o tratamento que a gente tem que ter um com o outro? A gente tem que tratar o irmão com elevada estima, como alguém maior do que nós mesmos. Por quê? Porque isso revela a graça. Tratar vocês em elevada estima revela a graça. Eu não acho que isso é ser bobo. Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziando, assumindo a forma de servo, fez o que? Morreu na cruz. Por quem? Por você. Você merecia? Não. Isso é considerar alguém em elevada estima. Oferecer graça para Ele. Oferecer graça é servir. A Bíblia fala sobre honrarmos uns aos outros. A Bíblia fala sobre tratarmos em honra. Você sabe o que significa tratar em honra? É como se o irmão fosse na tua casa e você recebesse ele como se ele fosse a autoridade máxima daquele lugar. Por que você faria isso? Porque isso é graça. Então vou ter que gastar o dinheiro que eu não tenho para dar para de comer? Não. Receba ele com honra. Se importe. Receba ele na porta. Larga o seu celular, dá atenção para ele. Hoje em dia isso aí já está valendo como um tratamento VIP. A pessoa deixar o celular lá e deixar ele no mudo quando está com alguém. Você já pensou que isso é tratar em honra?
dentro do contexto nosso, contextualizando na modernidade, é isso que nós deveríamos compreender a partir do texto de Tito, para compormos a nossa compreensão de graça. Mas não é o que acontece, é triste, mas não é o que acontece. Em Ezequiel 36, 26, a gente vai ler alguns textos bem rapidinho, por causa do horário que já se alongou. Graça é isso aqui, ó, e dar-vos-ei um coração novo. Isso é a manifestação da graça. A graça trará a nós um novo coração. Recebi um novo coração do Pai. Isso é graça. Receber isso é experimentar a graça. Então a graça não te salva. Sabe o que a graça faz contigo? Te transforma. E a transformação não é um evento se preparando para o dia de você ir para o céu. É um evento focado na terra. Pastor, mas a graça está pensando na terra? Sim, a graça está pensando na terra. Por quê? A grande comissão afirma que iríamos pregar Judéia e Samaria com fins da terra. A graça é isso. É um meio de Deus para que a gente seja capaz de ser testemunhas do Senhor aonde estivermos. Não, mas a graça é um recurso dos céus, é um atributo, é a natureza de Deus em nós. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Esse coração de carne, ele é um coração controlável, dirigível, ele é um coração sujeito, ele é um coração que se submete e vai ser conduzido pelo próprio Deus. Isso é a graça, é uma mudança interna. Abra a tua Bíblia agora, por favor, em Colossenses 1:27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da... Então, quando eu começo a fazer contextualização, o texto de Tito, quem é a esperança da glória? O próprio Cristo. Mas fazer conhecer a glória, a riqueza deste mistério, é na verdade apresentar a graça. A graça é o mistério. E quando eu entendo esse mistério, eu fico abismado, eu fico impressionado, eu fico extasiado, eu sou atraído. E é essa graça que me leva a desenvolver a esperança, ou seja, o dia que eu me encontrarei com Ele. Então é um evento futuro que é produzido, podemos dizer, pela graça? Sim, mas a graça não tem como missão exclusivamente produzir isso. Na verdade, ela suscita, ela provoca, ela mexe no nosso interior, nos fazendo ser novos. E essa nova pessoa faz com que a graça se estenda ao maior número de outros indivíduos que ainda não conheceram. E aqueles que já o conheceram, eles são reafirmados, ou seja, eles são estimulados a permanecer. Por isso que existe essas demandas, esses cuidados. Eu tenho pensado muito sobre isso, querido, até sobre vestimenta. É uma coisa que às vezes a gente saiu do extremo, de um extremo, e a gente foi para outro extremo. O cristianismo tinha um padrão de valor e de visual moral, que era o que tinha que ser. Foi criado por homens, não foi criado por Deus, mas é o que as pessoas entendiam. Aí as pessoas disseram, agora a gente vai ter liberdade, o Espírito nos libertou, se o Espírito vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí já apelou, daí já foi para o outro extremo. Não tem nada a ver, não importa, minha roupa ninguém me julga, por exemplo. Não. A Bíblia fala sobre vestes de modéstia, e veste de modéstia é revelar a graça. Para quem? Para homens e para mulheres. O que significa veste de modéstia? É só as roupinhas mais baratas da loja? Não. É uma vestimenta que possa de alguma forma corroborar com a santidade que você vive. A gente está numa cidade quente, não tem problema usar uma camiseta, uma bermuda.
É normal, é quente, litoral, é complicado. Mas existem roupas que não são roupas, vestes, que se enquadram nisso. Não, mas é o meu jeito de vestir. O seu jeito de vestir não é uma veste de modéstia. E você foi alcançado pela graça. O que você vai fazer? Mudar a sua roupa. Não tem dinheiro para comprar. A Bíblia fala que entre os irmãos ninguém ia ter que ter necessidade. Conversa com os irmãos. Eu estou me constrangendo, estou com vergonha, não gosto das minhas roupas. Você me ajuda? Isso é corroborar com a fé. E aí você fala, ajudo, porque isso vai ser graça. Aí você vai lá, ajuda o irmão, vai com ele na loja, compra umas 2 camisetas, umas 3 bermudas, sei lá, e abençoa o irmão. Mas por quê? Porque o irmão quer uma roupa nova ou não? Porque a roupa dele não é veste de modéstia. Aí você também vê, se o irmão é espertinho, engraçadinho, não ajuda, porque a Bíblia fala que aquele que não trabalha não coma, e aquele que só quer mudar o guarda-roupa que não ganha roupa. Se a gente tem que comer em casa para não estragar a ceia, porque a ceia não é lugar para encher a pança, a gente não pode, isso também é graça. A gente tem que ter sobriedade, equilíbrio, justiça. Aí pastor, mas aí é Jesus, querido. A gente foi para o extremo da moralidade, a gente foi para o Woodstock, foi para a loucura. Agora a gente tem que entrar num ponto de equilíbrio. E aí a gente encontra como equilíbrio a própria palavra de Deus. 1 Pedro, para encerrarmos, gostaria de ler com vocês 1 Pedro 4:10. Agora vamos ler esse versículo a partir da perspectiva dessa noite. Cada um administre aos outros o dom como, ok? Está falando sobre servirmos através do dom que recebemos. Alguma dificuldade de entender o texto? Não. Mas vamos ler o restante, que diz assim: como bons mordomos da multiforme. Agora me fala, o dom presente como recebemos e a multiforme graça de Deus. Esse texto está dizendo o que, querido? Que o dom é a maneira de Deus revelar a sua o quê? Graça. E há uma palavra ali importante, multiforme. Não são vários dons? A diversidade de dons representam a multiforme, ou as várias formas da manifestação da graça. Então o papel do dom é fazer o quê? Manifestar a graça, através das suas diferentes características. Então quando eu leio esse texto e compreendo, multiforme não é qualquer forma, de qualquer jeito. O termo multiforme, ele faz menção à diversidade dos dons. E por meio da diversidade dos dons, eu vou fazer o quê? Como bom mordomo. Por que o termo mordomo está ali? Quem aqui tem dons? Quem aqui tem dom? Ninguém aqui tem, não é seu. Você só pode falar que é seu se você é proprietário. A Bíblia fala que o Espírito Santo distribuiu, logo se ele distribui é dele, dons conforme aquilo que seria útil. Para quê? Para cumprir um papel de serviço. Então o dom é proveniente do próprio Deus. O Espírito Santo é o responsável por distribuí-lo. Não é nosso. Então ninguém tem dom aqui. Mordomo é dono da casa, mas ele pode livremente usar a casa? Sim, entendeu? O dom não é meu, mas Deus me permite usar o dom, porque Ele me deu uma autonomia de mordomo. Eu tenho uma responsabilidade de mordomo. E o mordomo, ele apenas usa? Não, ele cuida, ele mantém, ele tem uma responsabilidade. Por quê? Porque daqui a pouco vai surgir o dono da casa. Imagina, você vai viajar, você é um ricaço, tem um monte de casa na Ilhabela, vai fazer um tour na Europa, e aí quando você volta o mordomo, se você, aqui não é muito comum, mas vamos supor, você deixou o mordomo lá para gerir sua casa, a casa está daquele jeito. Você sabe que ele mora lá, você sabe que ele desfruta daquele lugar, você sabe que ele come, tudo você sabe, você deu para ele essa autoridade. Ele pode receber amigos lá, na sua ausência, já é um pré-acordo bem definido,
mas ele tem responsabilidade. Ele não vai tacar o terror na casa que você deixou, porque ele é seu mordomo. E se ele porventura fizer isso, e você chegar lá e a casa está um caos, você vai cobrar dele, ele vai ter que ressarcir, ele vai ser demitido, vai haver consequências. Então nós somos o quê? Mordomos dos dons. Agora me fala, você tem administrado o dom que recebeu em conformidade ao momento que Deus te deu ele, que te confiou ele, ou você está fazendo de qualquer jeito? A Bíblia fala sobre fazer a obra de Deus relaxadamente. Por quê? Porque ela não é nossa, é dele. Os recursos são deles, também não nossos. E fazer a obra é uma maneira de revelarmos graça. Então a gente se torna maldito por quê? Porque a gente está se apropriando de algo divino, puro, santo, e fazendo de uma maneira completamente irresponsável, sem intenção, fazendo de qualquer jeito e comprometendo a pureza daquilo que estamos fazendo. Então, eu sou um administrador de um dom que eu recebi, me foi confiado, não é um presente, não é meu. Eu tenho que me comportar como um bom mordomo. Mordomo do quê? Da multiforme graça de Deus. Ou seja, o dom que Deus me deu é a revelação dele. Então, se eu sou um bom pastor, querido, que é o plano que eu tenho, me tornar um bom pastor, é por quê? Porque eu sei que ele vai chegar e vai falar assim: ei, Arthur, você não é um bom pastor, e você não cumpriu sua parte. É para você pastorear assim, assim, assado, porque eles precisam saber a graça, eles precisam conhecer sobre mim, eles precisam ser salvos. Você foi salvo, alguém foi um homem de Deus na tua vida, agora você tem que ser homem de Deus na vida das pessoas que Deus te confia. Então haja em retidão, haja em pureza, haja com caráter, e Ele vai me cobrar isso, porque Deus não conta comigo, mas Ele confiou a mim, não em mim, porque eu não sou digno de confiança, mas Ele confiou a mim, Ele me deu. Vai lá e revela a graça para as pessoas, e Ele espera que eu faça isso. E em algum momento Ele vai vir, e Ele vai voltar, e Ele vai perguntar: e aí? E a graça? As pessoas me conheceram, me viram? Você emanou? A Bíblia fala que nós somos difusores. Ai, Deus, me perdoa. Não. Então a graça não é não é um convite para que você seja salvo. A graça é um convite para que você salve e viva em novidade de vida. Isso é a graça. Então não dá para a gente mais falar: ai, eu recebi graça de Deus, o favor sem mérito. Não. Eu recebi um favor sem mérito, mas ele gerou implicações. Eu tenho que viver em acordo com a santidade que eu digo ter recebido, fazendo conhecido aquele que me salvou a todos os homens. Porque um dia, quando a minha jornada terminar, eu me encontrarei com Ele, a minha esperança. E assim encerrarei a minha carreira e me encontrarei com meu Senhor para todo sempre. Isso é a graça. É a definição da vida cristã. Só que a gente tem ignorado isso. E sabe qual é o problema de ignorarmos? Temos feito mau uso. Nós temos sido negligentes. Deus nos deu dons e nós não usamos. Deus nos deu missões e nós não temos cumprido. A nossa vida diária é um mau testemunho atrás do outro, é uma hipocrisia feia. Nós vivemos sem virtude e achamos que está tudo bem, porque Deus é que vai salvar as pessoas. É, filho, Deus vai salvar as pessoas, mas através de nós. Ele vai se revelar através de nós. E agora? Qual é a vida que viveremos? Qual é a história que temos escrito? Qual é o estilo de vida que nós abraçamos e escolhemos para definir a nossa trajetória? Qual é? Talvez tenha sido uma vida sem graça, porque talvez no fim nós é que nunca fomos alcançados por ela, e por esse motivo temos vivido o cristianismo da maneira que temos vivido, e que não é aquilo que Deus queria para nós. Amém? Então que a gente entenda isso. Ignorar
nunca vai ser o mais importante. E no que diz respeito à graça, pode fazer com que tudo seja jogado fora, colocando a perder algo extremamente valioso, porque a gente foi simplesmente negligente com aquilo que Deus queria para nós. Amém? Se você puder ficar de pé, em nome de Jesus.